Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos, né, à live do Grupo de Estudos Latino-Americanos da Universidade Católica de Pelotas. Meu nome é professor César, eu sou coordenador de um núcleo de estudos latino-americanos e também professor do programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Sociais, né? E a intenção um pouco da live de hoje, né, que esse evento, que é um evento do Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos, né, a intenção é um pouco a gente debater um panorama da questão ambiental e seus desdobramentos sociais e políticos, né? Então, para fazer essa mesa virtual, né, que me honra muita satisfação, né, a gente vai contar com dois convidados, né, que é a professora Ine Acioli, da Universidade Federal Fluminense, né, e pesquisadora do Laboratório de Investigação em Educação, Ambiente e Sociedade, LIES, e também do Coletivo de Estudos em Educação e Marxismo. E também contaremos com a presença do coordenador do Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza, professor Enzi Arcelhar. Então, a necessidade um pouco, né, da gente refletir essa questão e também a conjuntura ambiental, né, e também a importância, a relevância também de olhar a conjuntura ambiental relacionada ao marco das relações capitalistas, onde nós consideramos ela como determinante dos vários conflitos sociais e também até de situações de racismo ambiental, né? Então, o evento de hoje, né, que tem a ideia de resistir à boiada, né, resistir à boiada, a questão ambiental no Brasil, visa, de certa forma, fazer esse debate, né, pensando a questão ambiental hoje, né? Será que existe hoje um novo normal para pensar a questão ambiental, né? E pensar também, até utilizando as próprias palavras do Heng, né, essa lógica do ambientalismo liberalizado, né? O alcance e atualidade das políticas ambientais, né, o alcance da educação, né? Pensar também a necessidade do Estado que cumpre, né, o Estado burguês capitalista que cumpre, né, um papel na execução das políticas ambientais, né, na formulação de políticas públicas, e também um Estado também que tem, evidentemente, uma dimensão, né, que coloca-se, né, a favor dos interesses de classe, intensificando muito mais, né, a intensificação violenta sobre a natureza, olhada sob o ponto de vista mercantil, né? Situação essa que se deriva-se vários conflitos ambientais, como a gente vê hoje, né, no atual governo: desmatamento, grandes empreendimentos, grilagem de terras, agronegócio, demarcação de terras indígenas, mineração, impacto sobre as populações tradicionais, populações quilombolas, e a necessidade também da gente poder tentar, né, em nível macro, né, ambientalizar a questão dos conflitos sociais na Amazônia hoje, né? Uma lógica que está pautada pelo desmonte ambiental, pela desregulamentação. Então, resistir à boiada é mais que necessário, né? E a necessidade, por fim, da gente olhar também, né, a política ambiental, né, como uma dimensão também política, também não é uma questão meramente técnica, né? Hoje a necessidade de ambientalizar politicamente as relações através de uma feição sociometabólica do capital é uma necessidade importante para a educação, para os movimentos sociais, para as comunidades impactadas, né? Então a necessidade de a gente ver quais são os impactos que essas questões têm hoje, né? Então a gente olha que a própria ambientalização dos conflitos sociais supõe também compreender a relação sociedade-natureza. Eu falei nos conflitos agrários, nas populações tradicionais, e, por fim, né, tais conflitos e situações limite, melhor dizendo, freudianamente falando, né, dimensionam a relevância da justiça ambiental e dos direitos humanos para as populações impactadas, né? Então, com muito me honra hoje receber aqui os convidados, né, de uma maneira muito especial, né, a Ine, né, minha grande amiga, colega de pós-graduação, tivemos o mesmo orientador, né, Ine, Fred, né, já data lá de 2013, nos séculos seguintes, várias atividades, várias produções, né, me honra muito ter hoje a Ine aqui com a gente, da Federal Fluminense, e também o professor Henry também, para cotejar esse debate, né, a atualidade da questão ambiental, né, e também como a gente pode resistir à boiada. Ine, né, te passo a palavra de antemão, tá bom? Né? Será que é possível resistir à boiada, Ine? Opa! Vai ter que ser, né? Bom, muito boa noite a todas e todos que estão assistindo a gente. Primeiramente, agradecer esse convite.
Para mim, uma honra enorme estar aqui debatendo com o professor Henry, uma grande referência, e o professor César, grande companheiro, né, do LIEAS, da luta ambiental. Queria também parabenizar a iniciativa de fazer essa live, né, de fazer esses debates que são extremamente importantes, principalmente no atual contexto, né? E aí a boiada, vamos lá falar dos bois. Bom, o tema do debate de hoje, né? É possível resistir à boiada, né? O que essa boiada ela vai fazer referência àquela reunião dos ministros no final de maio desse ano, né? Quando o número de mortes por coronavírus já era mais de 21 mil e não tínhamos perspectiva de redução dos números. E hoje a gente já está, de forma dramática, enfrentando essa pandemia. E nesse contexto de morte, que era lá já durante aquela reunião dos ministros, a preservação da vida não passou em nenhum momento pela pauta da reunião. E essa fala da boiada, que foi feita pelo ministro anti-meio ambiente, ele disse que era preciso aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? Porque toda a mídia, a sociedade, estava todo mundo com as atenções voltadas para a pandemia, então não haveria resistências contra os projetos de privatização e do total desmonte do aparato público de fiscalização ambiental. Só que ele não falava só sobre a pauta ambiental. Naquela reunião ele fez um apelo a todos os outros ministros, para que cada ministro ficasse ligado para aproveitar a oportunidade para passar as suas boiadas. E é isso que a gente está vivendo na educação. Na educação é a boiada do ensino remoto, que vem atropelando, vem massacrando professoras e professores, empresas de tecnologia de informação e comunicação alavancando o valor das suas ações no mercado, empresas como a Google, a Microsoft, com contratos com quase a totalidade das redes públicas de educação básica e com as universidades públicas, contratos que não têm nenhuma transparência e que ainda repassam os dados dos professores e dos estudantes para essas empresas transnacionais. E essa boiada do ensino remoto está levando os profissionais da educação ao adoecimento e instituindo um processo extremamente brutal de negação do direito à educação para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora, que tem pouco ou nenhum acesso à internet e a equipamentos para acessar o conteúdo das aulas. Em relação ao ensino superior público, a boiada está acelerando o processo de expulsão das estudantes mães, estudantes negras, estudantes negros, estudantes da classe trabalhadora das universidades públicas. A manutenção da data do Enem é só mais um exemplo do retrocesso no direito à educação em nível superior. E é importante ressaltar que essas boiadas, elas não começaram agora, não foi uma novidade trazida pela pandemia. Né? Como exemplos, no ano passado a gente lutou nas universidades públicas contra a boiada do projeto de lei do Futurice, e agora, recentemente, o Futurice veio de novo para o Congresso, e aí veio agora a boiada da reforma administrativa. Mas o que isso tudo tem a ver com a questão ambiental, que é o tema do nosso debate aqui de hoje? Bom, quando a gente passa a olhar para os problemas ambientais, seja as mudanças climáticas, seja a poluição, seja os incêndios na Amazônia, se a gente olhar para esses problemas ambientais em uma perspectiva de totalidade marxista, com o objetivo de ir na raiz desses problemas, de fugir das soluções meramente paliativas, então é preciso situar a questão ambiental no contexto da exploração do trabalho, que no Brasil a gente pode dizer que é uma superexploração do trabalho, para citar aqui o Rui Mauro Marini. Então, situar a questão ambiental no contexto das expropriações. Expropriação em relação à terra, expropriação de direitos, retirada de direitos, direitos trabalhistas, direito à educação, direito à saúde. Então, a gente compreende que os chamados problemas ambientais, eles são resultantes dos processos de exploração da natureza, da terra, das águas, das florestas, das espécies da flora, da fauna,
E a exploração da natureza é intrinsecamente vinculada à exploração do trabalho, né? E a exploração em níveis extremos, tanto a exploração da natureza quanto a exploração do trabalho, são inerentes ao modo de produção capitalista. Então, a exploração e a expropriação são fundantes desse modo de produção e se intensificam mais e mais em cada momento em que o capitalismo esbarra nas crises cíclicas, que apontam para uma crise que é estrutural, é uma contradição básica. O capitalismo, para ele seguir existindo, ele se expande para todos os espaços geográficos do planeta e para todas as dimensões da vida humana, né? As relações interpessoais, os corpos, as subjetividades, criando continuamente novos mercados. E à medida em que o sistema capitalista ele se expande, ele aniquila a vida. E um exemplo disso é a situação que vivemos hoje. A exploração em níveis extremos da natureza e do trabalho humano nos conduziu a essa situação de pandemia. Tem um autor norte-americano chamado Rob Wallace, da Universidade de Minnesota. Ele lançou um livro agora, que a tradução em português é Pandemia e Agronegócio, Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência. E ele aponta as dinâmicas por trás das epidemias. Ele estudou o ebola, o surto de gripe aviária em 2003, a gripe suína H1N1 em 2009, e ele aponta que essas epidemias elas têm em comum o fato de surgirem nas fronteiras de expansão do agronegócio, que destrói sistemas florestais inteiros e aumenta a interface dos seres humanos com vetores de transmissão de doenças. Porque para acontecer a exploração em níveis extremos da terra, dos animais, né, como o boi, o frango, é criado um sistema de monocultivo genético que restringe as possibilidades de variação genética entre os animais. E essa variação genética ela ajudaria que esses animais pudessem acumular alguma resistência imunológica a vírus e às bactérias, né? Então, esse autor, o Rob Wallace, ele aponta que, atualmente, cerca de 5 empresas desse mercado que se chama de melhoramento genético, 5 empresas controlam 80% das aves produzidas em todo o mundo. Produzidas, né? Geneticamente produzidas, né? Então, o que se chama de avanço das fronteiras de expansão agrícola, em realidade, significa o avanço do agronegócio. E o agronegócio ele é um setor que ele não envolve só os proprietários de terra, né? Ele agrega bancos, empresas de telecomunicações, indústrias que produzem as máquinas, empresas químico-farmacêuticas que vão desenvolver os agrotóxicos, laboratórios que produzem as sementes geneticamente modificadas, os animais geneticamente modificados, laboratórios em universidades que acabam colaborando com pesquisas para ganhar alguma merreca de financiamento, né? E aí, para a gente ter uma dimensão da influência que o agronegócio exerce no Estado brasileiro. O Brasil ele é recordista em consumo de agrotóxico. Em 2019, o recorde na liberação de agrotóxicos foi estrondoso. Foram cerca de 475 novas substâncias aprovadas, sendo que 110 são consideradas extremamente tóxicas e 52 são consideradas altamente tóxicas. Dos agrotóxicos liberados, 34% são proibidos na União Europeia. E durante a pandemia, foram mais de 118 agrotóxicos aprovados, graças à medida provisória, é um decreto aprovado em março, que incluiu a erradicação de pragas vegetais, digo, agrotóxico, na lista das atividades essenciais durante a pandemia. E aí um estudo realizado pela Abrasco, e divulgado esse ano, diz que o valor que o governo federal e os estados deixam de arrecadar com isenção fiscal de agrotóxico é equivalente a quase
4 vezes o orçamento total previsto para o Ministério do Meio Ambiente nesse ano e mais que o dobro do que o SUS gastou em 2017 para tratar pacientes com câncer. E a cadeia do agronegócio vai devastando os últimos resquícios de floresta preservada, né? E em articulação com governos das 3 esferas, municipais, estaduais e federal. O agronegócio vem cada vez mais se apropriando das terras ocupadas por comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, e invadindo terras indígenas. E a gente está diante de um genocídio dos povos indígenas. Em julho desse ano, o presidente fez vetos num projeto de lei que tinha o objetivo de criar um plano emergencial para o enfrentamento do coronavírus nos territórios indígenas. E entre os vetos está a garantia do acesso à água potável, a oferta de leitos hospitalares e respiradores mecânicos, a distribuição de materiais de higiene nas aldeias. Um outro item excluído previa a adoção de mecanismos para facilitar o acesso dos indígenas, quilombolas, dos pescadores ao auxílio emergencial durante a pandemia, né, que isso iria permitir que essas populações recebessem os benefícios, que são direitos, sem precisar correr o risco de se contaminar pelo coronavírus se deslocando para as áreas urbanas. E como é que está o genocídio dos povos indígenas? Os dados da APIB, agora de 8 de setembro, ou seja, de ontem, diz que são 790 indígenas mortos por coronavírus, mais de 30 mil casos confirmados de contaminação por coronavírus. São 158 povos indígenas atingidos. E sobre isso, o Supremo Tribunal Federal obrigou a criação de um gabinete de crise para a prevenção do coronavírus nas comunidades indígenas. E aí o ministro que ficou responsável por esse gabinete, o general Heleno, disse que os povos indígenas que vivem fora de terras demarcadas serão tratados como produtores rurais e orientados a buscar atendimento no SUS. E para vocês terem uma ideia, o censo de 2010 apontava que no Brasil viviam cerca de 897 mil indígenas. Desses, cerca de 380 mil vivem nas periferias e nas favelas e não são reconhecidos como indígenas. Os outros 517 mil indígenas estão distribuídos em cerca de 1.239 terras indígenas. Só que dessas 1.239 terras indígenas, apenas 401 são demarcadas. O resto, segundo o general, é tudo produtor rural. São 306 terras indígenas que estão em alguma das etapas do processo de demarcação. 530 terras indígenas que estão sem nenhuma providência para dar início à demarcação. 65 territórios indígenas que sequer são reconhecidos como de ocupação tradicional. E assim ocorre, sob os nossos olhos, o genocídio dos povos indígenas. E diversas pesquisas apontam que os territórios indígenas eles são essenciais para manter a floresta em pé, para a preservação da biodiversidade, a preservação dos rios. E a invasão de madeireiros e garimpeiros nas terras indígenas, agora durante a pandemia, além de disseminar o contágio por coronavírus, vai abrindo terreno para a expansão do agronegócio nessas terras. E o rastreamento do desmatamento apontou que entre janeiro e abril desse ano, o desmatamento em terras indígenas causado por invasores cresceu cerca de 59% em comparação ao mesmo período de 2019. Ou seja, a invasão durante a pandemia ela é estratégica. É um genocídio calculado e planejado. E o IPEA ele lançou esse ano o Atlas dos Conflitos no Campo, que vai mostrar que quanto maior o PIB agropecuário, ou seja, quanto maior a atividade do agronegócio, maior a taxa de violência na localidade. E mostra também a relação entre o processo de expansão da fronteira agrícola com o aumento da violência. E cita exemplos, né, como um exemplo preocupante, a região do Mato Piba, né, que é a mais recente fronteira agrícola, que compreende
áreas do Cerrado no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E geralmente essas regiões de expansão da fronteira agrícola também são regiões em que o direito à educação é dramaticamente restringido. São regiões que, quando muito, possuem escolas de ensino fundamental. E para cursar o ensino médio, só se deslocando para os centros urbanos. Né? E o problema do fechamento das escolas do campo vem sendo denunciado pelo movimento dos trabalhadores sem terra e por outros movimentos do campo há alguns anos. Então, é uma população, em sua maioria, com baixíssima escolarização. E isso faz com que as atividades ilegais de comércio de madeira, de mineração, e, por exemplo, na Amazônia, muitas vezes essas atividades ilegais elas são comandadas por empresários do Sul e do Sudeste, que pagam uma merreca, uma mixaria para o trabalhador local executar um serviço, né? Um trabalhador que já vive sem um emprego formal, sem escolaridade, sem acesso a direitos. Então, a destruição dos resquícios de floresta preservada e a expulsão dos povos do campo, além de contribuir para o aumento da aglomeração nos centros urbanos, faz com que as espécies selvagens elas percam seu habitat e elas tenham mais contato, um contato mais próximo com as comunidades humanas. Então, o vírus que circulava entre as espécies animais acabam encontrando um caminho para a transmissão entre os humanos. E aqui é importante fazer uma diferenciação, né? Porque, como dizem por aí, está todo mundo na mesma chuva, mas não no mesmo barco. Porque não dá para falar em ser humano de uma forma genérica, porque a gente vive em uma sociedade de classes. E isso faz com que alguns grupos sociais sejam mais atingidos do que outros pelas doenças infecciosas. E no caso atual, pela pandemia da coronavírus. E aqui vale a pena retomar uma fala do presidente, feita em março desse ano, quando ele disse que o povo brasileiro não precisava se preocupar com o coronavírus, porque o povo já estava imunizado, porque está acostumado a pular no esgoto, a mergulhar no esgoto e não acontece nada. E só para citar aqui, uma pesquisa do IPEA, divulgada no final de julho, aponta que no Rio de Janeiro, a população que vive em bairros mais pobres é a mais atingida pela pandemia, e é onde ocorrem mais subnotificações. E isso se verifica em todo o Brasil, e não só no Brasil, também nos Estados Unidos e por aí vai. O caso da pandemia da coronavírus ele é muito ilustrativo para compreender como que a questão ambiental ela precisa ser situada no contexto das expropriações, da negação de direitos. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba caindo em análises, digamos assim, ingênuas, de achar que estamos todos no mesmo barco, que o risco é igual para todo mundo. No caso da pandemia da coronavírus, como a gente já viu, mata mais pobres e negros. E junto com o coronavírus, ainda tem as outras epidemias crônicas aqui no Brasil. A tuberculose. O Brasil está na lista da Organização Mundial da Saúde entre os 20 países que mais apresentam casos de tuberculose. Dados do Ministério da Saúde divulgados esse ano aponta que são 200 novos casos de tuberculose por dia. E a dengue, a zika, a chikungunya, o Brasil enfrenta epidemias de dengue desde 1986, sazonalmente, de março a junho. São doenças que afetam principalmente os moradores das favelas, das periferias, que vivem em habitações, às vezes de um único cômodo, dividindo com várias pessoas, em uma situação de adensamento populacional extremo. E se a gente vê a questão do direito ao saneamento básico, cerca de 45% da população brasileira não tem tratamento de esgoto. 31 milhões de brasileiros não têm água encanada em casa. São 5,8 milhões de residências que não têm banheiro. No Brasil, são mais de 83 mil quilômetros de rios poluídos, onde não é mais permitido captação de água para abastecimento. E mais de 110 mil quilômetros de trechos de rio que estão com qualidade comprometida por excesso de carga orgânica. E aqui são dados da Agência Nacional de Águas. E isso afeta
majoritariamente a saúde da classe trabalhadora. Além da negação do direito ao saneamento, um outro agravante que faz com que a classe trabalhadora esteja mais suscetível a morrer de coronavírus diz respeito ao acesso à alimentação, ao direito à alimentação, ou seja, a qualidade da alimentação que a classe trabalhadora tem acesso. Né? Uma alimentação pobre dificulta a resposta imunitária, aumenta a probabilidade de diabetes, hipertensão e por aí vai. A dificuldade no atendimento hospitalar. Isso porque a gente ainda tem o SUS, senão seria uma tragédia. Né? Essa dificuldade no atendimento hospitalar faz com que um grande número de trabalhadores não detectem ou não se cuidem adequadamente desses problemas de saúde, da diabetes, da hipertensão. Né? E isso são agravantes nos casos de contaminação pela coronavírus. Uma outra questão que faz com que o vírus se fez com que o vírus se propagasse muito rapidamente, né, e se tornasse o que se tornou, que é uma pandemia, o desmonte dos direitos trabalhistas. Nos Estados Unidos, pesquisadores apontam que a falta de segurança em relação ao trabalho e a falta de acesso à saúde fez com que muitos trabalhadores que apresentavam sintomas da Covid, isso lá no início do ano, seguissem trabalhando, pegando transporte público, né? O que fez com que a doença se espalhasse muito mais rápido do que se o governo tivesse tomado medidas sérias para a contenção da doença, dando garantia, dando direito para os trabalhadores. E aqui no Brasil, ou morrer de Covid ou morrer de fome. O auxílio emergencial de R$600 só foi conseguido por conta de muita luta. E olha que situação. Atualmente, apenas 2 estados brasileiros, o Distrito Federal e Santa Catarina, é que tem mais pessoas com carteira assinada do que pessoas recebendo auxílio emergencial. Ou seja, no Brasil todo, são 37 milhões de trabalhadores com carteira assinada e 65 milhões de trabalhadores que dependem do auxílio emergencial, né, que já está caindo de R$600 para 300. Então, a gente vê uma situação em que os trabalhadores, diante de um governo que nega a pandemia, os trabalhadores tendo que se arriscar a contrair o vírus nos transportes públicos superlotados, para, por exemplo, trabalhar de garçom, trabalhar de garçonete, nos restaurantes que a elite frequenta, sem usar máscaras. Sem usar máscara porque sabe que se pegar o vírus tem plano de saúde, tem bons hospitais para ser atendido. Muitas vezes, nos bares e nos restaurantes, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né, os únicos usando máscaras são os trabalhadores. Isso adianta para a proteção deles? Por óbvio que não. Bom, então, para ir encerrando a minha fala, retomando o título do nosso debate aqui de hoje, né, Resistindo à Boiada, na verdade, a gente está falando aqui da aniquilação da classe trabalhadora. E a aniquilação não porque a gente superou a sociedade de classes e que por isso não existiria mais classe trabalhadora, né? Porque vendem esse discurso de que empreendedor não é classe trabalhadora, né? Que aquele sujeito que faz serviço de Uber, aquele sujeito que montou uma barraca para vender hambúrguer, aí dá aquele nome bonito, né, de food truck, né? Pode ter nome bonito, pode ter nome em inglês, continua sendo classe trabalhadora. Depende da própria força de trabalho para sobreviver, mesmo que tenha 1 ou 2 funcionários ali no food truck. Então, quando fala aqui da aniquilação da classe trabalhadora, eu estou falando de morte mesmo, eu estou falando de genocídio do povo negro, das favelas, das periferias. A gente vive uma pandemia que já matou mais de 120 mil pessoas. E esses números já deixaram de importar. É a banalização da morte, é o desprezo pela vida. E nesse cenário, hoje é a pandemia do coronavírus, que no Brasil se soma com a tuberculose, com a dengue, com a zika, com a chikungunya, e por aí vai, sabe-se lá o que mais que a gente vai ter que enfrentar. E um governo que aproveita a oportunidade para avançar na precarização das condições de vida da população. Então, eu fiquei aqui pensando sobre aquela frase do ministro anti-meio ambiente que disse algo como
a gente tem que aproveitar a pandemia para passar a boiada. Essa frase, aproveitar a pandemia para passar a boiada, no fundo, é o mesmo que dizer, olha, vamos aproveitar que agora a gente está vendo de forma mais clara os resultados da devastação ambiental, da superexploração do trabalho, da precarização das condições de vida, da retirada dos direitos trabalhistas, previdenciários, da negação do direito ao saneamento, do direito à saúde, educação. Então, vamos aproveitar que a gente está tendo bastante clareza de onde isso tudo pode levar, vamos aproveitar isso como uma oportunidade para aumentar ainda mais a devastação ambiental, a exploração do trabalho, a retirada de direitos. Né? Porque, já que não vai ter emprego para todo mundo mesmo, né? Essa é a lógica que diz que é melhor deixar morrer aí quem tiver que morrer. Afinal, todo mundo vai morrer um dia, não é mesmo? Essa foi a fala do presidente. Então, seguindo essa lógica perversa do passar a boiada, de que é melhor deixar morrer mesmo, que é melhor do que ter um monte de gente desempregada, um monte de gente dependendo do auxílio emergencial, um monte de gente protestando aí nas ruas, lutando por direitos. Então, a gente precisa resistir, e muito, a essas boiadas. São muitas boiadas vindo em cima da gente, pisoteando, massacrando, matando. E para isso é necessário que a gente tenha essa dimensão de que as boiadas, elas andam juntas. Ou seja, a questão central é que, tirando os pequenos desacordos, a burguesia está unida na defesa dos seus interesses de classe. Mesmo que para defender esses interesses sejam necessárias muitas mortes. Então, nós trabalhadores, mais do que nunca, a gente tem que defender o direito de estar vivo, o direito à vida. A vida das trabalhadoras, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, das comunidades das favelas, das periferias. Bom, então eu vou parar por aqui. Muito obrigada, acho que eu já passei do meu tempo. Obrigado, Ine, pela abordagem, né, pela reflexão, importante reflexão hoje no momento atual, né, um momento tão complexo, né, e também reforça também o próprio processo de intensificação do capital, né, as frações de classe, reprimarização da economia, né, desmonte ambiental, né, retirada de direitos, negacionismo científico, né? Eu acho que tem questões muito complexas e que, evidentemente, nos trazem problematizações muito importantes, né? E também, até pelo impacto também, né? Que é uma perspectiva interessante também, é o impacto da violação dos direitos humanos para essas populações, né? Negras, indígenas, quilombolas, também a classe trabalhadora, né? De ponto de vista geral hoje, né? Então, são questões extremamente complexas, extremamente atuais. Né? Tem algumas observações que quem está assistindo fez ali, depois vou tomar nota aqui para não acabar esquecendo. Né? Muito bom, Ine. Então, de momento agora, né, eu já passo, né, a palavra também para o professor Henry também. Bom, Henry, professor Henry, satisfação ter aqui com a gente, tá bom, nesse espaço e novamente uma reflexão também extremamente atual, professor Henry. Bem-vindo ao programa de pós-graduação em Política Social, professor. Obrigado. Uma saudação a todos e todas. Prazer de estar aqui nessa conversa com César e a Ine, que já fez uma introdução bastante eloquente e densa em termos de informação, de reflexão e de questionamento. Eu acho que a gente tem ainda um desafio pela frente, quer dizer, de entender a relação entre a escalada autoritária e o avanço da predação ambiental no país. Acho que são coisas que merecem ainda pesquisa, discussão, ver em que medida o modelo neoextrativista
ele não tem assim, uma espécie de afinidade eletiva com o autoritarismo, né? E, nesse sentido, vou procurar trazer alguns elementos aqui históricos que dizem respeito ao surgimento da questão ambiental e a sua manifestação dentro da máquina pública do Estado como uma política ambiental explícita, né? Diz a literatura que isso surge nos anos 70, em plena ditadura, com a criação de uma secretaria especial de meio ambiente dentro do governo federal, e isso procurava responder a duas razões. Uma, a de ajustar o país à agenda internacional que se seguiu à Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano, em 1972. Uma segunda razão seria de tentar desviar a opinião pública para um conflito aparentemente novo, desviando a atenção das ações de luta contra a ditadura para uma questão ambiental que eles supunham que fosse acima da dinâmica política e de classes, etc. E essa luta ambiental havia surgido justamente na região metropolitana de Porto Alegre, opondo defensores do meio ambiente, associações de moradores, a uma empresa papeleira responsável por uma forte poluição na região. Então, a ditadura entendia, na época, que as lutas ambientais nada tinham a ver com lutas políticas, democráticas e de classe. Ora, hoje, 50 anos depois, o atual governo se posiciona nesses dois níveis de manifestação da questão ambiental, por um lado, escancarando que não está nem aí para as relações internacionais multilaterais, e que seu projeto é o de desmontar, no plano nacional, a máquina pública de regulação ambiental. Quer dizer, a rejeição desse governo à agenda ambiental multilateral é parte, eu diria, de uma recusa mais ampla, né? A recusa de considerar pertinente qualquer dimensão supraindividual da experiência social. Tudo que diga respeito a problemas vividos em comum por grupos ou países, ou seja, as dimensões inevitavelmente compartilhadas por diferentes atores no mundo social comum. E isso vai desde a microbiologia viral da pandemia até eventos atmosféricos como a mudança climática, do vazamento de petróleo em áreas pesqueiras do litoral até a contaminação mercurial de rios que atravessam terras indígenas. O fato é que a unidade de referência da política é, para esse governo, a propriedade privada soberana, notadamente a dos proprietários de terras e de armas. Por outro lado, no plano nacional, ao contrário do regime de 64, que serve de modelo ao atual governo, os dirigentes hoje no poder dão mostras de entender a questão ambiental como uma questão de classe, ou coisa de comunista, como dizem seus ideólogos. Enquanto a ditadura se ambientalizou por razões pragmáticas e pro forma, o grupo, hoje no poder, pretende, eu chamaria de uma desambientalização prática do Estado, se excluindo de qualquer comprometimento com a preservação do meio ambiente, notadamente com o ambiente de que depende a vida das maiorias despossuídas, né? Eu acho que esse tipo de retirada, essa saída do Estado do campo do que se entende por políticas ambientais, responderia ao que também estou buscando chamar agora de um antiambientalismo de resultados. A gente já ouviu falar de um sindicalismo de resultados, de um ecologismo de resultados, que era dissociado de qualquer projeto mais amplo de transformação, de um ideário de princípios além do manejo estrito de alguns ecossistemas, né? Eu chamaria de antiambientalismo de resultados o projeto em que todo e qualquer meio serve para instaurar um liberou geral na dominação do território e de seus recursos por grandes interesses econômicos, em detrimento de trabalhadores rurais, moradores de periferias urbanas, povos e comunidades tradicionais. Mais adiante, vamos ver essa multiplicidade de meios, de discursos, às vezes contraditórios, né? Que eu acho que visam
obter um resultado pragmático, concreto, que é da abertura total do território para relações de dominação exercida por parte das grandes corporações. Então, como entender essas posturas antiambientalistas do atual governo na trajetória histórica do debate ambiental no nosso país? No autoritarismo dos anos 70, chama-se de conservadorismo dinâmico, aquele processo que levou à montagem de um arcabouço institucional de políticas ambientais, refletindo esse duplo esforço de absorver as primeiras lutas autonomiadas ambientais e de montar uma espécie de um pacto intragovernamental de gestão política das grandes transformações materiais e espaciais que estavam em curso no território. Então, o que se tratou de constituir foi um compromisso capaz de produzir um meio ambiente adequado aos grandes projetos de investimento nas áreas de mineração, de energia, vias de transporte, expansão da fronteira agrícola, que caracterizaram aquele período de crescimento econômico durante a ditadura. Então, chama-se de conservadorismo dinâmico essa estratégia caracterizada pela aceitação inicial do discurso da preservação ambiental, seguida de sua contenção e isolamento no interior de uma máquina burocrática sem poder. Eu fiz uma pesquisa sobre esses instrumentos de política ambiental nos anos 70 e 80, e sempre me foi citado um programa chamado PROCONVE, que era um Programa Nacional de Controle da Poluição de Veículos Automotores, né? E, ao discutir em que consistia esse programa e como que ele foi elaborado, eu percebi que a legislação buscava nada mais do que se ajustar às necessidades do complexo automotivo e de energia fóssil, definindo os níveis do que a gente poderia chamar de poluição legítima, né? Aquela compatível com as exigências da acumulação de capital na indústria e com um mínimo de urbanidade, de sobrevivência, né, de uma poluição que não fosse de imediato fatal, né? Na verdade, a elaboração desse programa, eu perguntei, bom, se foi uma política participativa, discutida no Conselho Nacional de Meio Ambiente, será que vocês consultaram as associações de moradores, o pessoal que, de fato, sofre a poluição atmosférica nas cidades? E me responderam, não, de forma alguma, que os moradores não entendem nada de meio ambiente, de questões técnicas. Tratou-se de criar uma Câmara Técnica, onde as montadoras de automóveis e a Petrobras entraram num acordo quanto à quantidade de chumbo que deveria ser contida na gasolina. Então, é como se a política ambiental fosse não mais do que uma norma técnica da grande indústria, tendo a população que vai sofrer os seus efeitos como um pano de fundo, sem nenhum peso político, sem nenhuma capacidade de influir, apenas como vítima do que parecia aceitável pelas grandes corporações. Ao longo dos anos 80, foi montado todo um arcabouço legal que, dada a crise fiscal do Estado, final dos anos 80, ela também deixou de ser efetivo. A questão que se colocou, então, era de como fazer política pública com o que o sociólogo Francisco de Oliveira chamou de um Estado anão, no que diz respeito a políticas redistributivas, regionais, ambientais. Embora um Estado gigante para defender os interesses de bancos e grandes corporações, né? É aí que começa a aparecer todo um vocabulário expressivo da presença dos interesses do complexo extrativo agromineral dentro do Estado. Esses atores começam a reclamar do cipoal de regulações, do travamento da economia, dos obstáculos ao desenvolvimento. Então, as reformas liberais, ao longo do governo Fernando Henrique, né, responderam a fortes pressões pela desregulação, pela flexibilização das leis. E isso, ao mesmo tempo, em que a legislação ambiental vinha de ser montada. Então, houve um processo de ambientalização do Estado brasileiro, mas truncado, né? Uma obra interrompida.
deixada incompleta ou impedida de ser levada a cabo. Então, esse tipo de travamento, né, de truncamento, validou uma crescente concentração do uso dos recursos hídricos em favor de grandes hidrelétricas e grandes projetos de irrigação, destinou regiões ricas em minerais para grandes empresas mineradoras, favoreceu a incorporação de grandes porções de terra da fronteira a frentes especulativas e assim por diante. Fato é que o avanço da chamada globalização reconfigurou as correlações de forças pertinentes às decisões no campo do controle do território e de seus recursos, né? As reformas, concretamente, criaram uma enorme liberdade de movimento dos grandes capitais, não só no interior do país, ao longo do planeta, né? A redução das regulações, a redução dos custos de deslocamento de uma fábrica da Europa para a África, dos Estados Unidos para o Brasil, esse custo de deslocamento caiu muito. E essas corporações se sentiram com o poder de pressionar as localidades exigindo vantagens fiscais, de flexibilização de normas ambientais, urbanísticas, de regressão de direitos. Então, o período aberto aí nos anos 90 foi um período no qual os atores dotados de grande mobilidade, as grandes corporações, os capitais móveis, ganharam muita força ante os atores localizados, fixos, como governos estaduais, prefeituras, sindicatos, associações de moradores localizados. Então, as empresas passaram a chantagear as localidades, dizendo: eu posso investir, criar emprego e renda, desde que você me dê essa série de vantagens. Então, o que passou a ocorrer aí é o que eu chamo de uma tapeçaria de Penélope, né? Um mito grego da princesinha, né? Que não queria casar com a quem o rei queria propor que ela se casasse. Então, ela disse: eu só vou aceitar me casar com ele quando eu terminar de tecer um tapete que eu quero, né, ter pronto. Então, durante o dia, ela tecia o tapete, durante a noite, ela desfazia esse tecido, porque ela não queria nunca chegar naquele fim. Eu acho que, com a nossa legislação ambiental, o que houve foi que aquilo que se fazia de dia se desfazia à noite, ou seja, sob a ação dos lobbies pró-desregulação. O mote, então, era de substituir os chamados instrumentos de comando e controle, os atos de decisão política efetiva, normas que estabeleceriam limites às práticas predatórias, substituir esses vilões, chamados instrumentos de comando e controle, por instrumentos de mercado, estímulos econômicos destinados a fazer da questão ambiental uma oportunidade de negócio, e não fazer com que, para proteger a saúde da população, você fizesse uma leve redução da expectativa de lucratividade dos investimentos privados, né? Ora, com a vitória das forças da extrema-direita nas eleições de 2018, instaurou-se no Brasil o que poderíamos chamar de uma tapeçaria de Penélope à luz do dia. O que se fez de dia se desfaz escancaradamente de dia, né? O que eram pressões de bastidores por flexibilização de leis, liberação de práticas de degradação de ecossistemas, expropriação do campesinato, comunidades indígenas e quilombolas, tornou-se agora um discurso explícito. O que temos visto por trás desse processo de desambientalização do Estado brasileiro é a convergência entre o que eu vou chamar mais adiante de um antiambientalismo liberal e um antiambientalismo autoritário. O antiambientalismo liberal é aquele que sustenta que quanto mais liberdade houver para as grandes corporações, mais dinheiro elas vão ganhar e mais recursos sobrarão para a proteção ambiental. Essa é a fantasia, né? Então, em busca de restringir o espaço da política, o liberalismo sempre procurou dar combate ao que considera os mitos da política ambiental, sustentando, eu cito aqui um livro do Instituto Liberal chamado Os Mitos da Política Ambiental, e a tese central é que a propriedade privada assegura melhor proteção ao meio ambiente. Outras que eles defendem, é um livro que eu uso muito nos nossos cursos, porque
é uma lição de como o liberalismo é o inimigo do meio ambiente das maiorias, né? Eles dizem também, sem rir, que os produtos naturais são mais perigosos que os produtos industrializados, que a reciclagem obrigatória de certos produtos leva a que se consuma mais recursos do que se poupa, e, finalmente, que o corte intensivo de árvores favorece o crescimento das florestas. Bom, o que esse antiambientalismo liberal pretende é voltar aos primórdios do capitalismo, né? Ou seja, de uma organização social na qual o espaço, o território e seus recursos vai ser controlado pelos agentes mais fortes do mercado, né? Só que, na lógica neoliberal, as formas camponesas, indígenas, etc., comunitárias, não especificamente capitalistas de produção, elas tenderiam a desaparecer à medida que os governos favorecessem o acesso das grandes corporações aos territórios e a seus recursos, né? Alegavam os economistas liberais que os supostos baixos atributos de competitividade das formas não capitalistas levariam a que elas fossem eliminadas pelas formas dominantes capitalistas. Então, a hipótese é de que, quanto mais se favorecesse a concentração de capitais e a sua financiarização, etc., os povos tradicionais, as práticas de uso comum de recursos, a produção agrícola em pequena escala, menos dependente de insumos químicos e mecânicos, seria substituída. O que se viu é que essas formas de produção e modos de vida não foram eliminadas conforme o esperado pelos grandes interesses, por vias apenas econômicas, pela via da tão admirada dinâmica competitiva que os liberais propugnam, né? Só pela competição, esses povos tradicionais não foram excluídos, não só permaneceram, como lutaram por direitos, conseguiram conquistar a possibilidade de demarcar suas terras, de ficar nos seus territórios, né? Então, a partir daí, os porta-vozes do ruralismo conservador passaram a adotar um outro discurso abertamente discriminatório. Diz ele, não é só que essas formas tradicionais de produção vão perecer na competição, mas, dizem ele, os povos indígenas tradicionais são também inferiores, improdutivos e indolentes. Passaram para uma dinâmica explicitamente racista, né? Então, o antiambientalismo passou a assumir aí, não só ao lado da sua dimensão liberalizante, a forma de um racismo ambiental, o que até então havia se limitado aos bastidores da política, né? Essa modalidade de ideologia colonial não é de toda nova, né? Ela já foi adotada no passado com frequência por agentes engajados na penetração dos interesses da grande agricultura comercial em áreas ocupadas por povos nativos e caboclos, né? A gente tem toda uma historiografia que mostra como a grande fazenda não conseguia avançar como desejava, porque os povos tradicionais viviam a contento, na fartura. Esses textos diziam claramente, enquanto eles tiverem acesso livre aos recursos de que necessitam, eles vão estar satisfeitos e não vão querer trabalhar como assalariados para nós, né? Bom, com a eleição de um candidato de extrema-direita, ganharam força no Brasil as propostas de suspensão do reconhecimento de terras indígenas e quilombolas como parte desse projeto mais amplo de reduzir as restrições à exploração econômica, minerária, em particular da Amazônia, né? As ações de fiscalização da grilagem, do desmatamento ilegal, são vistas como parte de uma conspiração ambientalista contra o desenvolvimento nacional. Proteção do meio ambiente e reconhecimento de direitos territoriais de povos indígenas tradicionais são, então, postos lado a lado na condição de inimigos do progresso e do bem-estar da nação. Esse antiambientalismo racializado recupera toda uma ideologia colonial anti-indígena, configurando uma forma brasileirada de discriminação
do tipo da que é há tempos denunciado por movimentos negros e dos direitos civis norte-americanos. Lá, nos Estados Unidos, o racismo ambiental, onde surgiu, inclusive, o termo, né, é denunciado pelo fato de autoridades e empresas penalizarem as comunidades negras de baixa renda, localizando em suas áreas de residência os resíduos danosos da acumulação de riqueza, cujos benefícios são destinados prioritariamente a brancos e ricos. Então, aqui nós vemos o racismo, que ocorre também desta forma, aplicar-se, por outro lado, à condenação de índios e negros por estes ocuparem espaços ambientalmente preservados que estão sendo requeridos pelo agronegócio e pela mineração para expandir seus lucros. Então, em ambos os casos, a degradação ambiental é destinada aos ambientes de moradia, trabalho e vida de trabalhadores e grupos étnicos despossuídos e pouco representados nas esferas decisórias. Então, esse antiambientalismo racializado converge com o antiambientalismo liberal e antirregulatório, promovendo essa versão tropicalizada do racismo ambiental do tipo originalmente denunciado pelos movimentos de justiça ambiental nos Estados Unidos. Por seu discurso discriminatório e sua prática de desconstrução dos direitos, o atual governo reconhece aquilo que os movimentos sociais de justiça ambiental vieram há muito apontando. A lucratividade dos negócios agrominerais passa pela degradação das condições ambientais de vida e trabalho de trabalhadores rurais, pequenos produtores, comunidades tradicionais e indígenas. Portanto, não há oposição, mas sim convergência entre lutas sociais e ambientais. Os tão criticados instrumentos de comando e controle, antes demonizados pelos ideólogos da desregulação ambiental neoliberal, são hoje utilizados drasticamente, internamente ao Estado, para a desmontagem da máquina pública de proteção do meio ambiente. É um instrumento de comando e controle da desmontagem da máquina, né? Então, esse antiambientalismo de resultado é também um antiambientalismo de classe. Ele integra hoje essa espécie de tapeçaria de Penélope à luz do dia, que busca, como bem nos disse a Ine, atingir o conjunto dos direitos civis, políticos e sociais em benefício do direito exclusivo à propriedade privada, posta acima de tudo e de todos. Certo? Obrigado, professor. Né? Até o professor foi bastante rígido no tempo, né? Eu ia passar um pouquinho, professor. Hein? Tá bom, o professor foi bem disciplinado no tempo, né? Mas também não tem problema também se a gente passa um pouquinho, né? Obrigado, professor. Extremamente importante. Agora, algumas reflexões também foram pautadas, né? E também esse antiambientalismo, né? Eu lembro do chamado ambientalismo de resultados, né? De uma chamada questão ambiental de cunho pragmático, né? Que não reflete, de certa forma, né? As questões conceituais e contextuais também diante do padrão de acumulação capitalista, né? Agora, o antiambientalismo também liberalizado, né? Como o senhor fala, né? A lógica do ambientalismo liberalizado para um antiambientalismo, né? Ou um anti-ecologismo, né? Chamado de ecologismo dos pobres lá do Allier, né? Importante, né? Nos parecem também aqui, aparecem algumas questões aqui que eu até pontuei, né? Que até, né? Que é interessante para a gente poder refletir também, tá? Acho que eu vou fazer, eu acho, 2 blocos, eu acho, né? Para não ficar muito pesado, né? Aí vou distribuir 2 blocos, né? Para cada convidado, né? O Celso, né? Nosso interlocutor, Celso Sanches, aqui do GEASUR, né? Uma colocação importante, né? Para refletir um pouquinho, né? Qual é a dimensão da resistência das lutas dos trabalhadores da educação, tá? Né? Qual é o espaço da resistência dos trabalhadores de educação, né? Depois, né, a Leonice, até nossa aluna doutoranda do PPG em Política Social, coloca, né, mais ou menos com as minhas palavras, né, não foi exatamente o que ela escreveu, porque acaba tendo muita... Que tipo de cerca a
a população tem para parar a boiada, né? Eu li se a população, acho que nem falou classe trabalhadora, né? Para parar a boiada, né? Que tipo de cerca tem que ser construída para parar a boiada, né? Importante, né? Por fim, o Márcio Douglas, nosso companheiro lá do LIES, também faz uma seguinte observação, né? A respeito da oportunidade que a burguesia tem com as contrarreformas, né? Se o contexto atual de pandemia também é um momento propício, né, e articulado também para a imposição de contrarreformas, né? Seriam 3 questões, né, que um comentário, ele fez uma observação, então eu dividi esses 3 blocos, né? Depois tem mais 3 para a gente poder refletir, tá bom? Então seria esse momento. Não sei se eu passo agora para a Ine, de momento, né, Ine? Né? Comentar essas 3 observações. Professor Henry, depois eu na sequência. Bom, primeiro eu queria agradecer aos companheiros, companheiras que estão assistindo, muita gente querida que está aqui acompanhando a gente. Nossa, que alegria poder debater aqui. Então, o grande companheiro Celso, do GEASUR, colocou essa questão da importância da resistência dos trabalhadores da educação. Né? Qual é o espaço, né, da resistência para fazer a boiada andar para trás, né? A cerca da boiada. Na verdade, eu acho que não é botar cerca para a boiada, é fazer a boiada andar para trás, que ela já massacrou, então ela vai ter que dar ré. Então, os trabalhadores da educação, os sindicatos dos trabalhadores da educação, são os que mais têm organicidade e articulação para colocar gente na rua. Né? Antes de ser decretada a pandemia aqui no Brasil, em março, tínhamos um dia de luta da educação, sendo chamado pelo Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, o ANDE, junto com a UNE, né, dos estudantes, junto com vários sindicatos estaduais, municipais, para as pessoas irem para a luta na rua. Então, os sindicatos dos professores, as organizações estudantis têm uma capacidade de mobilização muito importante. Então, e agora, durante a pandemia, a gente está vivendo uma situação limite em que os professores, principalmente da educação básica, estão sendo coagidos, obrigados a retornar às aulas presenciais, apesar de a pandemia não ter sido controlada, a gente não tem uma vacina e o número de mortes e contaminações só aumenta. Então, nesse contexto de coação, né, os professores se vendo, além de ter que dar arremedos de aula remota, agora sendo ameaçados a colocar suas vidas em risco para um ensino presencial, sem nenhuma condição de segurança, né, sanitária, os professores estão fazendo uma greve pela vida. E isso é muito concreto, não é abstração, uma greve pela vida em abstrato. Principalmente os professores das escolas públicas. É uma greve, na verdade, para garantir que, principalmente os trabalhadores, as trabalhadoras da educação, as merendeiras, né, as professoras, né, toda a equipe que trabalha no ambiente escolar, garantir que elas não sejam contaminadas e que suas famílias não sejam contaminadas. E assim os estudantes, assim as famílias dos estudantes. E se as escolas abrindo, as aglomerações, né, o transporte, isso tudo vai também piorar em muito a situação da pandemia. Então, a greve pela vida, que está sendo construída pelos profissionais da educação e pelos sindicatos, também diz para a gente o quanto que a questão ambiental ela tem que ser olhada na questão das expropriações, da exploração do trabalho, da retirada de direitos. E para essa boiada andar para trás, né, a gente precisa de muita luta e de muita organização. E os sindicatos têm uma importância muito grande nesse momento. Então,
a questão das contrarreformas, né? Se a pandemia é um ambiente propício. Momentos de emergência são momentos propícios para contrarreformas. A gente tem exemplos do furacão Katrina, por exemplo, no sul dos Estados Unidos. Foi um desastre que foi aproveitado como oportunidade para privatização e implementação de voucher nas escolas. Então, a cada desastre, né, ou seja, a cada cenário de morte, o capital cria um novo mercado como uma forma com uma oportunidade para lucrar e aumentar a exploração da classe trabalhadora. E aí a desculpa, né, é sempre a emergência. Então, o ensino remoto ele é emergencial, né? É como se depois a gente fosse voltar ao ensino presencial e que a gente fosse ter condições, né, de infraestrutura nas universidades e nas escolas públicas, para aí sim entrar no século XXI, nós, professores, tão defasados, né, que a gente vá ter tecnologias para a sala de aula, a gente poder motivar os nossos alunos com lousa digital, com computadores, né? Então, o ensino remoto faz brilhar os olhos de muitos professores porque acreditam nessa possibilidade que depois as aulas presenciais vão retornar e que todo esse acúmulo que eles estão ganhando agora, dando aulas remotas nas suas casas, com a sua internet, com o seu equipamento, sem nenhum tipo de recurso para isso, como se toda essa expertise fosse ser aproveitada, né, nas aulas presenciais e que isso fosse positivo para melhorar a qualidade do ensino presencial, como se ele fosse chegar na escola depois, né, e fosse encontrar vários computadores disponíveis com uma internet de alta qualidade para os seus estudantes. Então, o período de emergência é muito propício para as contrarreformas e principalmente para esse discurso de que é algo passageiro, de que é o menos pior, né? Então, é interessante como a gente passa a aceitar coisas que em cenários de normalidade seriam inaceitáveis. Então, é um momento para ficar muito atento, né? E é um momento para muita luta. E uma outra questão, o distanciamento físico, ele é quase como uma resistência ao governo. Quando o governo diz que as pessoas têm que ir para a rua, como se não existisse uma pandemia, né? Dizendo que quem tiver que morrer, que morra, a gente manter o distanciamento social é uma forma de preservar a vida. As nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, as vidas dos nossos estudantes, é uma preocupação que vai para além do individualismo, é uma preocupação com o bem comum, né? Então, a impossibilidade da gente fazer protestos de rua também é tomada como uma oportunidade para passar as contrarreformas. Então, como que a boiada vai andar para trás? Não é uma solução fácil, mas a organização da classe trabalhadora é fundamental e os sindicatos têm uma importância muito grande nesse papel. Obrigado, Ine. Professor Henry, quer fazer alguma observação sobre alguma dessas questões? Eu estava aqui refletindo um pouco sobre esse discurso do notório Salles, né? Essa metáfora da boiada, evidentemente, faz parte de um repertório vocabular próprio aos pecuaristas, né? Os criadores de gado, né? Então, entre outros sentidos escusos, que estão escondidos nessa mente que planeja tanta destruição e tanta expropriação, diria, a ideia seria expandir os espaços ocupados pela pata do boi, né?
Isso aí, evidentemente, que não só no campo e na área da pecuária, mas no que diz respeito a todos os demais limites à expansão da exploração do território e seus recursos, né? Agora, especificamente essa expansão pela pata do boi, ela se dá, via de regra, não através da liberação, mas dos cercamentos, ou seja, a liberação da possibilidade dos poderosos no terreno cercarem as áreas de uso comum, as áreas compartilhadas pelos pequenos produtores e as unidades de conservação. Então, a ideia de expandir, mas é cercando, né? Então, eu me lembro das nossas discussões com as comunidades envolvidas nas práticas de cartografia social, etc., procurando criar a base de representação do território pelo qual eles lutam, né? Essa questão do cercamento sempre aparecia. E eu me lembro que um grupo de uma região particularmente atingida por ventos fortes, etc., sempre que eles derrubavam as cercas, depois eles atribuíam a derrubada dessas cercas ilegais, expropriatórias, como sendo um feito do vento. O vento passou por aqui, etc. Então, tem o repertório, digamos assim, de luta e resistência, ele é muito variável em função, assim como as formas de uso comum dos povos tradicionais são também tão variáveis, são variáveis as suas culturas de representação cartográfica, de história oral, de transmissão de conhecimentos de medicina tradicional, como são também as suas táticas e estratégias de resistência à usurpação de suas terras, né? Então, esse tipo essa fala específica desse agente, desse antiambientalismo de resultado, estou pensando um pouco por que ele é um ambientalismo de resultado, é porque todo e qualquer discurso ou prática é válido para liberar geral a predação e a expropriação do ambiente dos despossuídos. Quer dizer, porque ele pode falar uma coisa, no momento tem um discurso da eficiência, depois o discurso nós não precisamos do dinheiro internacional, o discurso da soberania e tal. Então, você tem recusa de recursos do Fundo Amazônia. Depois, receber representantes da grilagem nos salões ministeriais. Dar medalha a patrão de garimpo. Comprar equipamentos milionários só para justificar que o governo vai ignorar os dados do desmatamento produzidos pelo INPE. Vetar o artigo de lei, como foi mencionado aqui, que garantiria fornecimento de água a povos indígenas durante a pandemia. Desmontar órgãos e dizer que estes órgãos não têm pernas para cumprir suas tarefas de fiscalização. Esse general Mourão, que tampouco está mais cuidando, que ele era um profissional que cuidava um pouco da compatibilidade entre uma bobagem que dizia no momento e uma bobagem que dizia no outro momento. Agora ele perdeu um pouco essa competência que parecia deter no início. Então, a literatura fala que, com o advento do neoliberalismo, há uma captura das políticas ambientais pelos interesses dos que estão sendo regulados. Eu acho que, na situação atual, não é apenas isso, com esse liberal autoritarismo, o antiambientalismo toma, usando uma linguagem, se não me engano, maoísta, o posto de comando. Obrigado, professor. Obrigado, Ine, também. Temos agora, né, uma observação da Patrícia Domingos, também, do Domingos do LES, né? Ela faz a seguinte observação também um pouco nessa esteira, né? A respeito da questão do antiambientalismo, né? Ainda no liberal geral, a dominação crescente de grupos estrangeiros sobre recursos, principalmente minerais e energéticos. Eu diria também, professor Henrique, recursos também territoriais também, né? E também na dimensão também da sociobiodiversidade. A gente vê hoje as questões do Natura, Boticário, né? Tem toda uma engenharia genética também que impacta, de certa forma, né, essas populações também nas questões até mesmo territoriais e também na chamada sociobiodiversidade. E ela coloca o seguinte, né, a destruição de setores nacionais de exploração. Né, ela faz assim, essa seguinte observação, né, eu diria, né. E também, uma segunda observação da minha colega Cristine Jacques Ribeiro, também aqui do programa, né, ela faz a seguinte observação.
para enfrentar a política genocida, iniciativas criadas pelos povos, como a soberania alimentar, se tornam urgentes. Como analisam os professores tal dimensão? Tá? Importante. E o André Mello, né, terceira observação, ele diz o seguinte: será que o comum pode se impor como uma alternativa viável, não só de resistência, mas de autogestão e construção de uma nova realidade que se opõe ao neoliberalismo? Bom, foi a terceira questão. Não sei se a Aine quer dar o pontapé inicial, por favor. Sim, sim. Nossa, mais uma vez, obrigada pelas perguntas. A questão da soberania alimentar, né? Nos últimos, né, na última década, as últimas décadas, né, na verdade, as políticas, no início dos 2000, né, as políticas focaram na segurança alimentar, em contraposição à bandeira da soberania alimentar. Uma visão de segurança alimentar que foca na questão da quantidade de calorias que cada família, de cada, né, indivíduo, né, núcleo familiar vai ter acesso, o número de refeições que essa família vai fazer por dia, né? E nesse contexto da segurança alimentar, desse discurso que cala o debate sobre a soberania alimentar, trazendo como resposta a segurança alimentar, isso não se contrapõe ao agronegócio, porque o agronegócio ele pode produzir alimentos e aí esses alimentos eles podem ter agrotóxicos, eles podem ser feitos em monocultivo, né? Eles não têm um pressuposto de preocupação com a qualidade do alimento, no sentido de não ter agrotóxico, né? Então, nesse sentido, as políticas de segurança alimentar, em grande medida, contribuíram para um cenário em que a agricultura familiar, enquanto política pública, ela fosse estimulada a se aliar ao agronegócio, nos regimes de contratos. Então, os agricultores familiares, nos seus núcleos, passando a produzir para vender para as grandes corporações de supermercados, né, redes, muitas vezes, de corporações transnacionais. Então, isso gerando uma subordinação do pequeno agricultor, do agricultor familiar ao agronegócio, em contraposição ao debate que é o debate dos movimentos sociais, a luta pela soberania alimentar, né, que é o direito dos povos de produzir o seu alimento, de ter soberania sobre o seu território, sobre as sementes, né, e como que esses alimentos serão produzidos. Porque quando a gente deixa na mão das corporações do agronegócio, a gente vê que a gente perde a diversidade de sementes, a biodiversidade. E a gente vai perdendo espécies, né? Elas vão desaparecendo, né? Com o avanço dos transgênicos, né? Só que esse debate da soberania alimentar é uma luta que precisa ser travada com urgência, porque diz respeito a controlar, ou melhor, a bloquear, a regular, né, as corporações transnacionais que atuam, inclusive, comprando terras no Brasil, né, se apropriando de terras. Por exemplo, como é que uma questão, né, leva a outra? O Fundo de Previdência dos Trabalhadores da Universidade de Harvard é um dos grandes compradores de terras no Brasil. Então, assim, o direito, a retirada de direitos previdenciários de trabalhadores, né, faz com que esses trabalhadores tenham que colocar a sua pensão ali em um fundo de pensão. E esses fundos de pensão
eles vão especulando e comprando ações, e o fundo de pensão dos professores da Universidade de Harvard é proprietário de terras no Brasil, terras destinadas ao agronegócio. Então, olha que situação. E aí a outra questão, né? A questão do comum, né? Do bem comum. A soberania alimentar, ela vem, né, como uma luta também dos povos tradicionais que vêm defendendo o bem viver, que é a soberania, né? Além da soberania sobre a produção alimentar, sobre o patrimônio, né, das sementes, sobre o território, né? O bem viver, ele vai trazer essa luta por um modo de vida que respeite as comunidades tradicionais, né, que não, né, que vá contra a exploração do trabalho e a exploração da natureza, né? Então, né, a questão do comum, né, se é viável ou não é viável, é tudo uma luta, né? Obrigado, Ine. Professor, algum comentário? Um comentário sobre historicizar essa questão do comum, que ela parece como uma espécie de palavra de ordem, potencial, e nós temos aqui, digamos assim, uma experiência histórica específica no nosso país, que é essa a infinidade de formas, evidentemente residuais do que já foi um dia, mas uma variedade muito grande nas fronteiras de expansão do agronegócio e da mineração, que são as práticas de uso comum dos recursos, né? E, bom, várias pesquisas já foram feitas sobre mapeando essas modalidades e tal. Elas têm esse traço, que trata-se de uma cultura, né, compartilhada, construída por coletivos, por sujeitos coletivos, por tradições que têm a ver não só com a cultura material, mas a cultura imaterial, vinculada a festas, a religiões, etc. Então, eu acho que nós temos um material, não só nós, acho que também em outras áreas, essa fronteira vem se expandindo na Ásia e na África, mas de trabalhar em cima dessas experiências e transformá-la, digamos, em algum projeto, que já é o projeto das comunidades isoladamente, já é o projeto da discussão dessas comunidades em algumas áreas, quando elas se reúnem. As quebradeiras de coco, por exemplo, se reúnem em vários estados para ter um projeto de reivindicação, de legislação, de políticas municipais, etc., que é compartilhado ao nível de organização política que elas atingiram, que exprime um pouco a potência dessas práticas como sendo já... se a gente está preocupado com o capital nacional, que ainda é tão difícil a gente encontrar, mas as práticas de uso comum nacionais, elas estão aí enraizadas no território e na experiência popular. Mas, por outro lado, acho que a gente pode também historizar para trás, quer dizer, como é que o capitalismo nasceu através do cercamento, precisamente, da privatização das terras, da transformação da terra em propriedade privada e mercadoria, através de uma legislação que foi uma violência expropriatória inicial para colocar os camponeses para fora, e depois o cercamento e uma legislação que assegurava essa configuração jurídica desse eixo de direitos associados à propriedade privada exclusiva. Ora, mas o que aconteceu com outros elementos, digamos assim, da natureza compartilhados por todos? Por exemplo, a atmosfera e os cursos d'água e os sistemas vivos. Não houve, no nascimento do capitalismo, nenhuma legislação que fixasse a exclusão, né? E, a partir daí, o poder fosse atribuído aos proprietários juridicamente constituídos. Então, como não houve uma construção legal nesse campo, o que aconteceu foi que, surgindo a grande indústria, a grande agricultura, os espaços compartilhados, não mercantilizados, das águas e da atmosfera, foram privatizados de fato. Eles passaram a ser dominados por aqueles cujas práticas espaciais eram mais amplas, mais, né, fortes e mais espaçosas, né? Então, você não pode comparar compartilhar a atmosfera entre um trabalhador
né, que emite, respira oxigênio, emite gases, e uma grande siderúrgica, uma grande petroquímica. Então, esse uso compartilhado não é mais um uso comum em igualdade de condições, como é aquele regulado pelo fundo de pasto, pelas quebradeiras de coco, pelos piaçabeiros e assim por diante. Não houve nenhum pacto. Houve o exercício da força. A grande indústria e a grande agricultura tinham o poder de lançar todo o resultado da sua produção para a qual não se tivesse demanda solvável em dinheiro para comprar, tudo que não fosse mercadoria, foi lançado nesses espaços sob a forma de consumo forçado para o conjunto da população, particularmente para as populações mais despossuídas que viviam nas proximidades dessas unidades de produção. Então, eu acho que a gente deve voltar para a história do capitalismo para ver isso que a teoria neoliberal chama de externalidade, né? Tudo que está acontecendo fora da relação de compra e venda é uma externalidade. Então, a privatização de fato do ar de Santa Cruz pelas emissões particuladas da multinacional siderúrgica que ali está, isso aí é uma pequena externalidade, é uma falha de mercado. Não, é uma relação de dominação de fato, porque esse espaço, embora não seja privado de direito, é privatizado de fato. Então, eu acho que para transformar essa linguagem do comum em luta concreta, por exemplo, eu acho que deveria começar por essa perspectiva, né? Lançar a palavra de ordem da necessidade de desprivatizar a atmosfera, os cursos hídricos e a biodiversidade, que sempre foi a produção do campesinato por excelência. Naquela época a gente chamava de diversidade biológica, e quando se transformou numa riqueza, já praticamente tendo exterminado grande parte dessa diversidade biológica, deu-se esse lindo nome para ter convenções internacionais, para tentar criar o patenteamento de espécies e assim por diante. Foi um processo a mais de expansão dessa fronteira, né, da acumulação de capital, que foi a privatização da biodiversidade. Então, acho que o projeto do comum deve se expressar através das lutas pela desprivatização das águas, da atmosfera e dos sistemas vivos. Isso. Obrigado, Henry. Né? Também uma questão que eu acho que também é central, eu acho que na fala, né, é também a gente fazer essa correlação do que eu também concordo plenamente com essa dimensão do comum, né? No comum em outro modelo de sociedade ou comum dentro da lógica do capital, né? Eu acho que são questões que também acho que pululam também nessa alternativa ao neoliberalismo, alternativa a um antiambientalismo, né? Mas eu queria agora, né, do ponto de vista pessoal, aqui fazer a seguinte provocação aos dois. A gente sabe, a gente refletiu um pouquinho, né, a dimensão, né, das questões hoje no governo atual, o contexto da pandemia, o contexto de desmonte, o contexto do avanço sobre as populações tradicionais, a intensificação do desmatamento, da mineração, etc., que são pautas atuais, não só agora, né, eu diria dentro da própria compreensão de uma ideia de natureza assumida pela modernidade colonial na América Latina, né, e inclusive, né, para alguns, como por exemplo Walter Mignolo, Dussel e Quijano, colocam que a natureza, na verdade, ela é também um domínio também da sociedade, né, um domínio importante que ele é materializado, né, mas, ou seja, então tem toda uma perspectiva histórica, né, e também na modernidade assume de uma dimensão sociometabólica junto com Foster e etc., e outros autores que demarcam, né, a história de natureza na modernidade. Então, só para provocar os dois, a gente comentou no momento atual hoje, mas também a gente sabe que a pauta ambiental ela não é somente um problema, né, do atual momento de também tensionar ou não a boiada, né? A gente lembra que a pauta ambiental, pelo menos no Brasil, não é recente. Eu vou me referir a 2011, né, quando a Dilma Rousseff assumiu a presidência, que ela tinha ouvido do Lula a seguinte questão: não pode deixar o desmatamento subir. Então, né, o ex-presidente Lula sabia que a imagem internacional do Brasil e a avaliação, né, da futura ocupante do Planalto dependiam de um controle efetivo da devastação, principalmente na Amazônia.
Anos depois, assistimos a uma situação atípica na história, né, onde o gabinete é ocupado por um presidente, foi relatado, né, no nosso debate hoje, que tem um total desprezo pela área ambiental, né? E aí eu faço a seguinte provocação aos dois, né? Se também nos governos progressistas também, na América Latina também, né, e através de uma perspectiva de neodesenvolvimentista, a questão ambiental, o tratamento que a questão ambiental teve, né, não teve alguma proximidade entre os governos progressistas e os governos também de linha extrema-direita. Eu digo isso, né, porque houve, né, a questão dos grandes empreendimentos, das hidrelétricas, a questão de Belo Monte, o caso da TKCSA, né, a própria efeição de um capitalismo dependente da financiarização do ambiente nos governos, tanto progressistas na América Latina e também no governo atual do Bolsonaro, né, e aí eu deixo essa seguinte provocação aos dois, né, se a própria regulação do capital ela teve tratamentos diferentes, né, ou mas isso é a minha avaliação de pesquisador, né, a regulação do capital ela permanece, né, através do critério de reprodução, né, de uma acumulação por espoliação, como coloca David Harvey. Então, eu só queria fazer esse destaque aos dois, né, no sentido mais de provocação, né, porque nos governos progressistas também a pauta ambiental também ela não foi, né, a menina dos olhos também, né. Então, só essa seguinte observação. Ine? Excelente. Para a gente retomar, né, 2004, o boom das commodities agrícolas, minerais, né, o Brasil surfou nessa onda, né, e pautou seu crescimento econômico a partir da exportação de commodities agrícolas e minerais. O Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo. E por conta desse crescimento econômico, deu uma sobrinha para um Bolsa Família, 0,000% destinado aos pobres, né? E não como direito, garantia de direito para os trabalhadores, mas uma mera política de alívio à pobreza. Então, isso governos ditos progressistas, né? E a gente não pode esquecer que também durante esses governos ditos progressistas, empresas brasileiras, a Vale, né, de mineração, teve bastante apoio governamental para atuar, por exemplo, em territórios africanos. Tem um caso de Moçambique, né, que a atuação da Vale causou um grande conflito socioambiental no país e uma situação extremamente dramática de expropriação de terras. Então, não só, né, a Vale, mas como o agronegócio brasileiro teve de mãos dadas. A Kátia Abreu foi, né, de mãos dadas com esse governo progressista, né? Então, a bancada ruralista teve os seus interesses muito atendidos e fortalecidos, né, ao longo do governo do PT, né? E a gente vivenciou, né, nesse processo, uma reprimarização da economia, né, e o foco, né, da economia na exportação de commodities. Então, a questão ambiental, né, ela, durante os governos progressistas, ela também era um problema, né, a devastação. A gente aprovou um código florestal que anistiou a degradação, né, a devastação das terras, né, anistiou os desmatamentos, né? Então, isso durante governos ditos progressistas. Então, o que a gente vive agora é um antiambientalismo mais descarado mesmo, né? Como o professor Henry já falou, né, de forma muito... um antiambientalismo fascista, né, que faz questão de dizer que está matando, né, mata e faz questão de mostrar que está matando e que povos indígenas é melhor que morram, né, que quilombolas têm que morrer. Então, a gente está vivendo
exacerbação de uma questão que não é nova no Brasil. Eu acho que nós que trabalhamos com a questão ambiental temos uma responsabilidade grande de tentar ajudar a reflexão tão necessária hoje para entender essa configuração política desse neofascismo brasileiro, né? Eu acho que não é uma coincidência, né? Porque a mídia deu mais atenção. Acho que existe uma certa centralidade dessa questão para o entendimento da conjuntura mais geral que a gente vive, né? Então, não é só uma discussão sobre conjuntura no plano das políticas ambientais, mas acho que a gente tem que explorar essa camada da conjuntura como sendo algo que requer ganhar força explicativa para o conjunto da conjuntura política. Então, eu acho que a nossa questão em aberto é essa relação entre o neoextrativismo, eu não vou chamar de neoextrativismo aquilo que uma literatura fala, porque ela é ligada a governos progressistas e políticas sociais compensatórias. Eu estou falando desse modelo de primário exportador, mas no momento de um capitalismo financeirizado. Então, essa articulação entre a grande finança e o modelo de desenvolvimento produtivo material. Então, eu acho que tem uma relação a ser explorada entre o modelo de desenvolvimento, esse neoextrativismo, e o campo político, né? O autoritarismo. Eu acho que eles são, se a gente procurar uma literatura histórica, eles já têm uma certa afinidade eletiva, como eu mencionei antes, eles se retroalimentam, os dois. Então, se a gente pegar antes da eleição desses grupos de extrema-direita, eles vão dizer, não, mas não tinha autoritarismo, a democracia formal era respeitada e assim por diante. Mas se você for ver a relação, digamos assim, entre o modelo neoliberal de gestão do Estado e a prática das grandes corporações no terreno social e territorial, você vai ver que esse autoritarismo das corporações já estava em operação. Então, a gente veio fazendo uma pesquisa que saiu num livro que chama Grandes Corporações, Povos e Comunidades Tradicionais, a gestão social das grandes corporações, do social, entre aspas, né? Quer dizer, a gente já veio observando que as grandes corporações que dependem dos territórios, que é o caso da produção agroexportadora, né? Elas ocupam o lugar do Estado no fornecimento de bens públicos como saúde e educação, já que o Estado se recolhe da garantia da saúde e educação como direito, as grandes corporações se sentem à vontade de oferecer como favor aquilo que era um direito das populações locais. Então, elas começam a exercer uma dominação, como se fosse um quase-Estado, né? É uma forma de dominação específica das corporações, a literatura chama de governo indireto, de governança corporativa, enfim. Mas, com o nome de responsabilidade social empresarial, trata-se de políticas sociais privadas através das quais as corporações capturam as populações locais e colocam uma cunha entre os movimentos dessas populações. É como se fosse uma técnica de combate contra-insurrecional. O discurso das empresas nesse campo nós precisamos ter uma ação que impeça as populações de ouvir os setores mais críticos. Então, trata-se de políticas de desmobilização, de neutralização de conflito, de antecipação de conflito. Outro dia eu estava assistindo uma reunião de consultores de políticas sociais das grandes empresas mineradoras e eles diziam, depois dos grandes desastres da Samarco e de Brumadinho, as empresas mudaram muito. Então, a partir de agora, eles falam numa escuta ativa, né, do que as populações querem para poder atender aos seus desejos. Mas, na verdade, se isso não é autoritarismo, é uma forma de você fazer calar os alertas daqueles elementos da população que estão fazendo uma observação sobre riscos, estão fazendo a crítica do desenho do projeto, estão percebendo que a barragem vai romper, né?
E esse é o caso dos dois desastres mais renomados, né? Houve lançadores de alerta, que são as pessoas que chamam a atenção, falam com o prefeito, perguntam para os técnicos da empresa com quem está cortado, esse negócio vai romper, e sempre recebiam em resposta uma tranquilização, dizendo que não é assim, não é grave, está tudo sob controle, e vocês vão receber um curso de culinária, né? Então, essa é uma caricatura um pouco, né, das políticas sociais privadas, mas são uma forma de autoritarismo que até o início de 2019 estava restrita ao controle político espacial restrito das grandes corporações nas suas áreas de interesse. Querem preservar a estrada de ferro, o mineroduto, e assim por diante. As suas instalações devem ser protegidas contra a possibilidade de que haja, né, um movimento crítico que interrompa o fluxo dos negócios e vá afetar a Bolsa de Londres, né? Então, essa força locacional desses grupos que vem sendo descoberta como uma possibilidade de lutar pela democracia lá no terreno, né? Um autoritarismo que já estava implantado nessas áreas, que depois se implantou dentro do Estado. Agora a tarefa é mais árdua, porque ele tem que ser arrancado do Estado e também arrancado dos espaços onde a desigualdade de poder é muito grande. Acho que a gente já pode ir já também se encaminhando também para o final. Muito bom, professor Ine, professor Henry também, né? E eu acho que são questões assim extremamente importantes do tratamento, né, de entender um pouco essa conjuntura, para onde estamos, né? Que política vivemos, que tipo de Estado, que tipo de formulação, que tipo de políticas ambientais, que tipo de processo e de lutas sociais para os educadores também, né, para os movimentos sociais, né. Eu gostaria agora, de momento, né, para a gente também, estamos já com 1h44 de atividade, já de encaminhando também, né, de só, né, as últimas palavras, né, só para onde vamos, né, que horizonte nós temos hoje, né, que se é possível, né, constatar alguma perspectiva, né, que se abre, né, eu acho que interessante para pensar o momento atual. E professor, né, o que a gente pode deixar, para onde vamos, quais são as perspectivas, né, e também os horizontes também possíveis também para a luta, professores. Bom, o horizonte não está muito animador, não. Né, como eu, né, pontuei na minha fala, hoje é coronavírus, amanhã, né, quer dizer, tuberculose, zika, chikungunya, dengue, coronavírus, né? E o futuro mostra outras epidemias e pandemias como uma realidade. Inclusive, os organismos internacionais, como a Unesco, o Banco Mundial, já vêm, inclusive, recomendando que os governos, principalmente os sistemas educacionais, possam ser reformados e repensados para lidar com outras epidemias futuras, né? Então, que os sistemas educativos eles precisam ganhar uma flexibilidade para essa possibilidade de forma intermitente, fechar a escola por conta de pandemias. Então, a gente chegou num momento, né, de expansão capitalista sobre, né, os espaços, a vida, né, todas as dimensões da vida humana, e que a vida, na verdade, ela perdeu total o seu valor, né? Então, é um momento em que, enquanto classe trabalhadora, a gente precisa se unir, né? E é interessante, assim, como tem gente que ouve essa palavra, né? Classe trabalhadora, chega a tremer, né? Mas a luta é a única possibilidade, né, num momento em que a vida, né, das populações, né, das periferias, das favelas, das comunidades tradicionais, já estão ameaçadas já há muito tempo, né? A chacina nas favelas, o genocídio, né, das comunidades negras, isso não é nenhuma novidade. Mas a gente está chegando num momento em que não dá mais,
Não dá mais. Então, eu acho que para a gente manter uma esperança de futuro, é só construindo uma luta. Porque se a gente esperar para ver aonde vai dar em mais exploração do trabalho, mais retirada de direitos, né, e mais mortes. Passo a palavra para o professor Henry. Enfim, eu acho que a gente está tendo que avançar numa luta contra a corrosão da democracia que está se dando por dentro do próprio Estado. Né? A gente está vendo que a tática agora prevalecente é a de ir corroendo o conjunto das instituições, como se fosse aquela história da rã, né, que vai esquentando e não percebe a temperatura da água. Quer dizer, esse parece que é o projeto. E, então, o papel daqueles que têm uma visão crítica e uma pretensão de assegurar os direitos e aprofundar, defender o que há de democracia e aprofundá-la, né? Eu acho que tem que avançar na produção de reflexão, de capacidade crítica, de capacidade de evidenciar esses processos e de perceber que na verdade, não se trata apenas de uma luta dentro do Estado, mas na sociedade como um todo. Então, acho que a ideologia colonial, escravista, o racismo, a discriminação devem ser atacados todos os dias no âmbito da própria sociedade. E nós, como pesquisadores, temos que oferecer à sociedade uma capacidade analítica minimamente fundamentada, costurada, que ajude as pessoas a fazer a própria crítica, né, da sua eventual participação ou complacência com o exercício de formas de dominação que são inaceitáveis para qualquer país que se queira civilizado. Né? É isso. Isso. Eu gostaria só de também agradecer também hoje a participação, né, primeiramente dos colegas da INE, né, professor Henry também, sempre, né, pelo segundo momento aqui participando com a gente, né, desses ciclos, né, que a gente fez de lives no primeiro semestre do ano, agora retomando um pouco as atividades, né, falas de muito impacto, né, que geraram muito impacto pós-fala, né, muito, aí pessoal, quando é que vai ter a próxima, quando é que vai ter outro debate, né, então eu acho que a ideia também de a gente chamar também, além de reunir também laços de amizade, né, de ponto especial a INE também pela amizade, pela luta social, pela luta política, o professor Henry também, mais recente, né, agradecer também quem esteve nos acompanhando aqui nesses quase 2 horas de live, de reflexão, né, e também e também pautar também um espaço também qualificado também de discussão, de debate, de intervenção, de socialização, de reflexão crítica, né? É o papel que a academia tem em tempos tão nebulosos de negacionismo científico, de desqualificação aos professores, né, de intensificação da relação sociometabólica sobre as diversas interfaces, né, da denominada questão social. E eu acho que a gente também pautar, né, momentos como esse são momentos muito especiais também, né? A gente vive aqui, ainda eu estava conversando com a Ine mais cedo, a gente falava um pouco do debate sul-sudeste, né? Mas aqui no sul a gente nem é o sul, a gente é a periferia do sul, né, Ine? Né? A chamada periferia, né? A periferia da periferia aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas a necessidade também da gente poder, né, através de utilizar, né, as ferramentas até tecnológicas de forma crítica, de forma combativa também para fazer o debate, né, debate qualificado, né? Então, conto, né? Sou muito privilegiado de poder contar com colegas, né, extremamente qualificados, né, e que pautam, né, um debate extremamente crítico e pertinente e atual para o momento que a gente vive hoje, né? Então, eu gostaria de agradecer aos orientandos, né, o André, Thaís, Leonice, colegas que acompanharam a live, né, um alcance de 1.580 pessoas, tá bom? Né? Tá bom, não só o alcance aqui das 32, foi de 1.580 pessoas a live de hoje, talvez semanalmente amplie, então a necessidade de a gente também pautar essas discussões, querido Celso lá no Rio também, que está acompanhando, Fred, Felipe, etc., e vários colegas que estão aqui. Então, eu queria só agradecer por esse momento de hoje, tá bom?
e que a gente possa, né, logo, num futuro não muito distante, a gente está aqui para falar do mundo pós-pandêmico, né, que desafios tem, né, já que a gente está dentro do marco societário capitalista, que outras perspectivas de alternativa de superação desse modelo societário, tá bom? Agradeço ao INE, professor Henry, tá bom? Uma boa noite a todos, tá bom? Nos vemos logo. Tchau.